Amém. Nós falamos que íamos pregar 4 vezes, né, sobre algumas doutrinas, as doutrinas que pela ordem seriam as doutrinas que seriam abordadas de maneira mais correta para entendermos o que Deus está fazendo. Então nós meditamos na doutrina sobre Deus, Salmo 139. Depois nós meditamos na doutrina da palavra de Deus, Salmo 19. Depois meditamos a doutrina do homem, que a gente usou o Salmo 8 e 14. E hoje eu quero encerrar essa pequena sériezinha. Óbvio que a gente podia abordar várias outras doutrinas. Eu queria mostrar como essas doutrinas estão tremendamente explicadas profundamente no livro de Salmos. Então hoje eu quero olhar o último salmo dessa pequena série. Hoje à noite eu já vou pregar sobre outro assunto, que é o Salmo 22, a doutrina da salvação. Então a doutrina sobre o homem, a doutrina sobre a palavra de Deus, a doutrina sobre Deus, Salmo 139, a doutrina sobre a palavra de Deus, Salmo 19, a doutrina sobre o homem, Salmo 8, que mostra os homens sendo colocados no lugar mais alto imaginável, né, da criação. E também o Salmo 14, onde bota o ser humano no lugar mais baixo possível. Então a doutrina da salvação, que é o que a gente quer ver no Salmo 22, agora pela manhã. E diz assim, esse Salmo: meu Deus, por que me desamparaste? Porque estás tão longe de salvar-me, tão longe das palavras do meu lamento. Ó meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite, mas não recebo nenhum alívio. Contudo, tu és o santo, és o louvor de Israel. Em ti nossos pais confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e foram salvos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou um verme e não um homem, zombado pelos homens e desprezado pelo povo. Todos os que me veem zombam de mim, lançam insultos, balançam a cabeça. Ele confia no Senhor, então que o Senhor o livre. Que Ele o livre, já que tem nele o seu prazer. Contudo, foste tu que me tiraste do ventre. Fizeste-me confiar em ti desde o seio da minha mãe. Desde o nascimento fui entregue a ti. Desde o ventre da minha mãe tu és meu Deus. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém para ajudar. Muitos touros me cercam, poderosos touros de Bazã me rodeiam. Leões rugindo, dilacerando sua presa, abrem bem a boca contra mim. Derramei-me como água, e todos os meus ossos estão fora do lugar. Meu coração tornou-se cera, derreteu-se dentro de mim. Minha força secou-se como um caco de barro, e minha língua gruda no céu da minha boca. Tu me deitas no pó da morte. Cães me rodearam, um bando de homens perversos me cercaram, perfuraram minhas mãos e perfuraram os meus pés. Posso contar todos os meus ossos. As pessoas olham para mim e se deleitam, dividem entre si as minhas roupas e lançam sortes sobre a minha vestimenta. Mas tu, ó Senhor, não te afastes, ó minha força, vem logo em meu auxílio. Livra a minha vida da espada, a minha preciosa vida do poder dos cães. Resgata-me da boca dos leões. Salva-me dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei o teu nome aos meus irmãos. Na congregação te louvarei. Vocês que temem ao Senhor, louvem-no. Todos os descendentes de Jacó, honrem-no. Reverenciem-no todos os descendentes de Israel, pois ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito. Ele não esconde seu rosto dele, mas ouviu o seu clamor por socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Cumprirei meus votos diante dos que te temem. Os pobres comerão e se fartarão. Os que buscam o Senhor o louvarão. Que seus corações vivam para sempre. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois ao Senhor pertence o domínio, e ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e adorarão. Todos os que descem ao pó se ajoelharão diante dele. Aqueles
que não conseguem manter-se vivos. A posteridade o servirá, gerações futuras serão contadas sobre o Senhor, proclamarão sua justiça a um povo que ainda não nasceu, pois Ele o fez. Então nós estamos aqui olhando para o momento, ao olharmos esse salmo, a gente pensa no momento mais culminante da vida de Jesus, e no momento mais culminante da sua vida, ele começa com esse salmo, ele cita esse salmo. Eu já disse várias vezes que o Novo Testamento está cheio de citação no Velho Testamento, tanto do Pentateuco, quanto dos salmos, dos profetas, mas é óbvio que o Novo Testamento nunca avisa que está citando um salmo. Parte-se do princípio de que todos nós conhecemos o Velho Testamento, e quando vemos as palavras do Velho Testamento no Novo, sabemos da onde aquilo está sendo citado. Então, no momento mais crucial, Jesus cita, ele começa com o Salmo 22, e vocês devem lembrar, embora a gente possa esquecer às vezes, que naqueles dias não tinham números e capítulos e versículos no texto bíblico, como a gente faz hoje. Isso não faz parte do que é canônico na Bíblia, né? Isso foi a forma que nós mesmos decidimos organizar. Às vezes isso gera alguns problemas, porque alguns assuntos são cortados no meio, no final de um capítulo ou num verso, não é? E isso tira um pouco a fluência, ou então a nossa percepção de que aquilo é só a continuação. Mas isso é a nossa maneira de nos organizarmos e acharmos os textos. Mas os textos não eram assim, não tinham capítulos, não tinham versos. Eles, na maior parte do tempo, não tinham nem mesmo a divisão exata como os livros. Da maneira como você se referia a um livro ou a um capítulo, era citando as primeiras palavras dele. Quando você citava as primeiras palavras, as pessoas já sabiam aonde você estava, do que você estava falando. Então, quando Jesus clamou o Salmo 22 na cruz, aquele primeiro verso, ele estava dizendo: este salmo é sobre quem eu sou. Esse salmo é sobre mim. Este salmo revela o que eu estou aqui para fazer na cruz, não é? E revela o que eu estou fazendo agora. Se você quer saber o que eu estou fazendo agora, então o Salmo 22 fala a respeito disso. Agora, se é verdade que essa é a citação mais importante que Jesus já fez, não é? Deus meu, por que me desamparaste? Se isso é o ponto culminante da sua obra, se isso é nós vermos até onde ele foi e até onde ele estava debaixo de uma ira infinita por causa de nós, se esse é o ponto culminante da sua vida aqui, se isso vai ser lembrado, foi profetizado e vai ser lembrado por toda a eternidade, se isso são as palavras e o momento que revela a essência de quem Jesus é, a essência do que ele veio fazer. E em segundo lugar, se Jesus é a figura humana mais importante da história do mundo, se realmente, como mesmo a nossa data, né, a maneira de a gente contar o tempo mostra isso, 2024 depois de Cristo, ou qualquer outra data lá antes de Cristo, se ele é o ser humano mais importante que viveu, se esse é o ponto mais culminante e importante da sua vida aqui, e se essas são as palavras que ele disse naquele momento, portanto as palavras mais importantes já ditas no tempo e que vão ecoar por toda a eternidade, não é? Então, em terceiro lugar, qualquer um que quer viver neste mundo entendendo o que está acontecendo nele, tem que entender este salmo. Este salmo, então, são as palavras mais importantes do ser humano mais importante e que explica de maneira final sobre o que é a história, sobre o que é a vida, sobre o que é a eternidade, sobre o que é a aliança eterna. Portanto, você vê que o Salmo 22 está no centro daquilo que é toda a obra de Deus, que Deus decretou na eternidade.
Então, entender esse salmo é fundamental para entender a vida, para entender o tempo e a eternidade, para entender o propósito eterno de Deus. Ou seja, nada pode ser mais importante. Você realmente está num lugar central nesse salmo. E a maneira de fazer isso, da gente captar um pouco disso, já que não podemos mergulhar como aquilo que o ser mais importante que existiu, o ser humano, não é? Ele é o Deus eterno, mas o ser humano mais importante que existiu, as palavras mais importantes que ele disse no momento mais crucial, a gente pode fazer 3 perguntas. A primeira seria: qual é o mistério deste Salmo 22? A segunda é: qual é a solução para o mistério do Salmo 22? E depois disso, o que isso significa para a nossa vida prática? O que isso muda no nosso viver, na maneira como nós vemos, pensamos e sentimos? Então a gente vai olhar para isso só. A gente tinha muitas outras coisas que poderíamos olhar, mas sempre somos obrigados a escolher algumas pérolas nesse vasto tesouro que é a Bíblia, às vezes numa única passagem como esse salmo, e nos atemos a apenas algumas coisas de cada vez. Por isso a gente pode pregar no Salmo 22 de novo, não é? Então a gente vai olhar para o mistério desse salmo, a solução do mistério que há nesse salmo, e então praticamente o que isso significa para nós, que afeta toda a nossa vida. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês vejam é quão incrivelmente misterioso esse salmo é. A forma com que ele está escrito, quem está escrevendo, que época ele está escrevendo, quais são as primeiras pessoas a lerem. É um texto enormemente misterioso e difícil, porque esse é um salmo de Davi, não é? Esse é um salmo do rei Davi, o Salmo 22. E a gente precisa notar algumas coisas que são quase inexplicáveis sobre esse salmo. Primeiro, a inexplicável natureza jurídica, a gente pode dizer, do tratamento de Davi aqui. O que está acontecendo? Se nós fôssemos uma classe, né? Classe, o que está acontecendo aqui? O que está acontecendo no salmo? O que está acontecendo com Davi? Nos versos 6 e 8 a gente vê que ele está em público, não diante de algumas pessoas apenas, mas exposto ao público, onde as pessoas estão zombando dele. No versículo 17, eles estão se deleitando em zombar dele, estão se deleitando em desprezá-lo, se deleitando na sua miséria. Em segundo lugar, ele está morrendo de sede. Eu gostaria muito de pregar só a respeito disso. Ele está morrendo de sede. Versículo 15: de modo que sua língua inchou e começou a sufocá-lo, não é? A língua inchou, chegou ao céu da boca. Eu já tive várias vezes, há uma tendência, não é, de eu ter edema de glote. Então, alguma coisa na sua garganta crescer a ponto de tapar a sua respiração é algo que eu já experimentei algumas vezes. Mas é óbvio, a gente sempre consegue ir no hospital e começar a reverter isso. Mas ele está dizendo que ele está com uma sede tão grande que sua língua inchou e começou a sufocá-lo. Ele está tão esquelético no versículo 17 que as pessoas podem ver seus ossos, não é? Cada um deles. No versículo 16, ele teve suas mãos e os seus pés perfurados. Ele não diz pelo quê, né? Mas as mãos e os pés foram perfurados. Agora, o que está acontecendo com Davi? Isso claramente é uma execução. Isso não é só uma execução, é uma execução pública. Então o fator decisivo para essa interpretação é o versículo 18, onde ele diz: eles repartem entre si minhas roupas e lançam sorte da minha vestimenta. Você vê, quando o criminoso era executado, os executores ficavam com a sua roupa, ele era executado nu.
A vergonha tinha que ser levada ao máximo, de todas as formas, não é? Agora, a razão pela qual isso é um mistério incrível é que onde no mundo Davi foi executado? Onde no mundo Davi experimentou essas coisas? Onde qualquer coisa parecida com isso aconteceu com o rei Davi? Onde Davi teve um julgamento público diante de uma multidão, onde Davi foi executado. Nós sabemos mais sobre a vida de Davi do que qualquer outra figura da história antiga, não só da Bíblia, mas da Bíblia também. A pessoa que a Bíblia mais fala sem ser Jesus é Davi. Então, depois de Jesus, a pessoa que a Bíblia gasta mais capítulos, mais palavras, é o rei Davi. Nós conhecemos a vida do rei Davi demais porque quis Deus que no livro da Revelação, Davi fosse a pessoa que tivesse mais coisas falado a respeito. Então nenhum homem está tão presente na vida, na Bíblia, da sua adolescência até a hora que ele morre, do que Davi. Então a gente podia dizer que se simplesmente você olhasse o texto bíblico, a segunda pessoa que você mais conhece é o rei Davi, não é? Então, nós sabemos então tudo sobre a vida de Davi. E se você olhar para a história antiga, não há ninguém em que haja uma documentação tão completa, não há alguém da história, não fantasia, como o rei Davi. E é de propósito, não é, que você conheça mais a pessoa de Davi depois de Cristo na Bíblia. Você vê que um salmo como esse pode ser comparado a tudo que nós sabemos sobre a vida de Davi. Então, como o maior rei de Israel, não é, um dos homens mais conhecidos na história, pode ter entrado nas situações em que o Salmo está descrevendo. Na verdade, nós temos que ter cuidado para não ser anacrônicos, não é? E ler o que fazemos hoje de volta àqueles dias, sem olhar como as coisas realmente funcionam em situações como essa. Se você derrubasse um rei, você não teria um julgamento público, né? Você faria o que fizeram, por exemplo, quando derrubaram Saddam Hussein. Você tenta eliminar o mais rápido possível o rei e tomar o lugar dele. Quantas vezes na Bíblia diz assim: os filhos mataram o rei, que era o seu pai, na sua cama? Porque quanto mais público, mais demorado, mais complexo e mais difícil é se livrar de um rei. Sempre vai haver grande parte das pessoas que vão estar com o rei, do exército que vão estar com o rei, e tudo vai ficar mais difícil. Você, para dar um golpe, você mata logo o rei e depois você toma posse do trono. Em outras palavras, não só isso nunca aconteceu com Davi, como mesmo onde aconteceu essas coisas com reis, não era assim que acontecia. Isso não é tudo. Não só nós temos a inexplicável natureza jurídica do tratamento que está recebendo aqui, mas temos a inexplicável submissão de Davi a esse tratamento, não é? De estar sob essas circunstâncias completamente submisso àquela situação. Se você ler o livro de Salmo, uma coisa que você vai perceber em Davi é que ele nunca aceitava a injustiça simplesmente calado, não é? Nunca. Essa é uma das características do Salmo que às vezes até nos assustam, né? nos chocam. Ele está sempre reclamando, ou está sempre clamando a Deus por justiça. E ele está sempre clamando para que Deus esmague os dentes dos perpetradores da injustiça, dos perpetradores do mal. Ele está sempre dizendo coisas que são meio duras para os nossos ouvidos mais sensíveis. Nossos ouvidos modernos são sensíveis, mas agora está sensível demais, né? Palavras, pronomes, qualquer coisa machucam as pessoas. E não há nada disso aqui, não é? Davi vai dizer: despedace os dentes dos inimigos, coisas que hoje as pessoas ficam assim. Então, isso não está acontecendo aqui. Davi não está fazendo isso que era
como muitas vezes suas orações expressavam diante da opressão, da injustiça. Agora, é uma situação extrema, e é uma situação extrema de injustiça, além de qualquer injustiça que Davi já mencionou em qualquer salmo. E não há nenhuma palavra clamando para que Deus esmague os perpetradores, para que Deus julgue os perpetradores. Então a gente vê a inexplicável natureza jurídica do tratamento, e a gente vê a inexplicável submissão de Davi àquele tratamento, e claro, por último, a inexplicável ausência de Deus. Você vê que o salmo começa: por que me desamparaste? Porque o versículo 4 e 5 historicamente diz: se tu clamar com fé, Deus ouvirá. Mas Deus está tratando Davi como se ele fosse o infiel, como se ele fosse apenas o alvo da sua ira, não é? Ele não está ouvindo o clamor de alguém que ele vai inclinar o seu ouvido a ouvir. Deus, no versículo 1, não está ouvindo ele. O clamor é: por que me desamparaste? Por que não me ouves? Porque ages como se estivesse contra mim? Por que estás contra mim? Então, ele está tratando ele como se ele fosse alguém que ele não é o rei Davi. Mas a parte mais inexplicável de todas neste salmo é o final. Veja o versículo 20 e 21. Davi está dizendo: livra-me da morte, livra minha vida da espada, me resgate. Então no verso 22 ele fala como se essa libertação, se esse resgate da morte, esse livramento da morte fosse acontecer, ou já tivesse acontecido. E ele diz: então eu proclamarei o teu nome. Porque ele não desprezou nem desdenhou o sofrimento do aflito. Ele diz: ele ouviu o seu clamor por socorro, por fim. Em outras palavras, no versículo 22 em diante, a gente vê Davi dizendo: eu vou ser livrado da morte, ou eu fui livrado da morte. E os resultados do livramento da morte, ou da vitória sobre a morte, no verso 27 ele diz: por isso todos os confins da terra se lembrarão, e todos os confins da terra se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações vão se prostrar diante dele. Assim, como é que toda essa história pode fazer sentido, né? Davi diz: eu estava prestes a morrer e sendo executado, mas Deus me livra da morte, e por causa disso todas as nações da terra, todas as línguas, raças, tribos, nações, então serão trazidas ao reino de Deus. As nações pobres, versículo 26, mas também as ricas, versículo 29. O que ele está dizendo é o seguinte: como resultado da minha libertação, como resultado da minha vitória, em vez de um pequeno grupo étnico, racial, descendente de sangue de Abraão, Isaac e Jacó, ao contrário disso, todas as nações da terra serão alcançadas por essa glória, por essa graça. E Davi tem a audácia de ir mais longe, de dizer que não apenas que essa libertação levará à conversão em massa de povos de todas as nações a Deus, mas que as gerações infinitas vão lembrar disso. Ou seja, que para toda a eternidade aquele fato vai ser lembrado, que para toda a eternidade, gerações infinitas, gerações sem fim, tempo sem fim, aquele fato será lembrado como o fato mais central de todos os fatos. No verso 30 e 31 diz: a posteridade o servirá, gerações futuras serão contadas sobre o Senhor, porque Ele fez isso. Então, como Davi poderia imaginar que a libertação da morte dele, não importa quão heróica, não importa quão incrível fosse, poderia levar à conversão de homens de todas as raças, tribos, línguas, nações, e de que nunca na eternidade inteira as pessoas esqueceriam aquilo seria a memória mais importante do tempo na eternidade. Então você vê que esse salmo em si, como é lido, é um enigma absoluto, é incrivelmente misterioso, como
como no mundo os ouvintes originais, as pessoas que primeiro ouviram o Salmo de Davi, como eles teriam lido isso, eu não faço ideia. Como eles poderiam entender o Salmo, eu não faço ideia. Mas é óbvio, eles criam. Isso nos mostra uma coisa fundamental em nossas vidas. Nós fomos chamados a compreender a verdade de Deus. Paulo diz para Timóteo: olha, medite nas coisas que eu te disse e que eu te escrevi, e Deus vai te dar entendimento. Nós fomos chamados a entender o que Deus revelou a nós. Mas você vê que nós temos que crer ainda quando não entendemos. Aquelas gerações mostram isso para nós. Muitas pessoas pensam: enquanto eu não entender algo, eu não posso crer no que Deus disse até eu entender exatamente. Não. Eu creio no que Deus disse. Eu quero entender, mas eu não quero entender para julgar se eu vou crer ou não. Eu não quero entender cada aspecto da palavra de Deus para depois eu usar a minha sabedoria para saber o que é bom e o que não é bom, o que eu acredito e o que eu não acredito. Porque é óbvio que quando você faz isso, como diz Agostinho, não é na Bíblia que você confia na sua mente. Então você não diz assim: se eu não entender a doutrina da eleição completamente, eu não posso aceitar. Como assim? Eu já aceito, eu quero entendê-la mais profundamente, mas não para me ver se eu a aceito ou não. O Filho de Deus, ele aceita o que Deus disse, ainda que ele leve tempos para entender completamente o que Deus disse. As primeiras pessoas, as que leram esse salmo, se ele está cheio de mistérios, elas não podiam compreender completamente, mas elas se agarraram a ele como a palavra de Deus. Então qual é a solução para esse mistério? Bem, há apenas uma solução possível, não é apenas uma maneira de explicar o salmo, e isso é acreditar no que o apóstolo Pedro disse em Atos 2:31. Ele disse: sendo profeta, Davi previu e falou a respeito de Jesus Cristo. É isso. Davi era rei, Davi era um guerreiro, Davi era poeta, mas Davi era profeta, né? E sendo profeta, Atos 2:31, Davi previu e falou de Cristo. Em outras palavras, o que Pedro está dizendo é o seguinte: é que Davi estava sofrendo nesse momento, ele estava passando por um momento de sofrimento, e ele estava meditando e refletindo sobre o sofrimento que ele estava experimentando. Mas ao meditar sobre o seu sofrimento, pelo poder do Espírito, ele teve uma visão profética do grande e maior Davi. Isso é maravilhoso. Quando pensamos que Davi não conhecia o que nós conhecemos, é que normalmente no teu sofrimento, quando você começa a olhar para o seu sofrimento, você costuma olhar demais para o seu sofrimento, se encurva para o seu sofrimento, e aí você entra numa espiral de autopiedade, e você, sempre que sofresse, devia entender o teu sofrimento como uma seta apontando para você olhar profundamente para o sofrimento de Cristo. É como você lida com o seu próprio sofrimento. Quanto cada sofrimento teu te levar a olhar o infinito sofrimento de Cristo, não só você vai encontrar paz no sofrimento, mas como você vai ver que ele realmente é uma leve e momentânea tribulação. Ou seja, que tem um enorme peso de glória. O problema é que quando a gente está sofrendo, a gente medita no nosso sofrimento e nunca faz esse pequeno sofrimento perto de o sofrimento do Filho de Deus ser meditado à luz daquilo. Você não pensa: como o meu sofrimento me faz olhar para o sofrimento de Cristo, e como é o sofrimento dele. Isso engole o nosso sofrimento, começa a mostrar como ele é leve e momentâneo diante do verdadeiro sofrimento que eu merecia e que eu não experimento. Então aqui Davi está sofrendo, e o que Pedro está dizendo é isso, mas ele está meditando e refletindo sobre o seu sofrimento, mas ao fazê-lo pelo poder do Espírito, sem tudo que nós sabemos hoje, ele tem uma visão profética do grande sofrimento de Cristo, e que passaria por um sofrimento maior. Se alguém está se sentindo abandonado, então
é o que Davi estava experimentando, ele começou a meditar no abandono de Cristo. Se está sentindo dor, ele começou a meditar na dor de Cristo. Se está sofrendo desprezo, ele está meditando sobre o desprezo de Cristo. Você imagina como isso é a sabedoria de Deus, e como as pessoas fazem pouco isso. Se elas foram desprezadas, elas reagem pecaminosamente, em vez de pensar como foi o desprezo para Cristo, e começar a meditar não no seu, mas no dele. Você começa a saber lidar com o seu. Se quando você está sentindo dor, você pensar na dor dele, então você começa a saber lidar com a sua dor. Quando você está lidando com o desprezo e começa a meditar no desprezo dele, quando você está meditando sobre o seu abandono e começa a meditar sobre o abandono dele, todas as coisas tomam o seu lugar, e nunca é um lugar esmagador. Pelo contrário, é um lugar cheio de paz e de esperanças. Então, em outra palavra, quando Jesus clamou isso na cruz, ele diz: não há absolutamente nenhuma maneira possível de fazer qualquer sentido no Salmo 22, a menos que você entenda sobre mim. O Salmo 22 nunca vai ter sentido se eu não tivesse vindo. E você só será capaz de entender a mim se você também entender o Salmo 22. O Salmo 22 é uma das partes profundas e fundamentais que foi revelada para que você entenda o que está acontecendo comigo agora, comigo na cruz. Então, o que esse grande clamor, meu Deus, por que me desamparaste, nos diz sobre o que Jesus é? Ele nos diz três coisas. Sempre diz umas coisas, mas eu estou sempre com três, né? A primeira coisa é que ele nos diz sobre a infinitude do seu sofrimento. Por isso ele é misterioso, se nós o colocássemos de fato sobre Davi. Jesus clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Então é a abertura do salmo, e quando ele gritou, você percebeu que isso foi uma grande mudança, porque até aquele ponto Jesus estava passando por todo tipo de coisa, mas ele não falou absolutamente nada. Ele foi como uma ovelha muda ao matadouro, não é? Mas naquele momento ele vai dizer as palavras sobre ele mesmo. Ele tinha falado outras coisas, mas sempre era sobre os outros, não é? Ele havia sido açoitado, ele havia sido espancado, zombado, cuspido, arrancaram sua barba, ele teve espinhos cravados em seu crânio, ele realmente tinha, como o Salmo diz, traspassaram meus pés e mãos, é o que o Salmo diz, não é? E durante todo esse tempo, Jesus estava quieto. Isso dá uma profunda meditação, que a gente pode ver outro dia. Ele estava em silêncio, ele tinha esse tipo de postura, ele suportou a cruz, ele suportou a vergonha, ele não ficou ali reclamando, falando, gritando, dizendo para as pessoas o quanto estava ruim, o quanto estava doendo. Ele suportou. Na verdade, o texto diz que ele era como um cordeiro que é levado ao matadouro. Ele não disse nada, ele não disse nada em momento nenhum. Ele não clamou que aquilo era injusto, ele não clamou sobre, ele não fez ameaças. Um dia vocês vão pagar por essas coisas. Deus está anotando ele não fez ameaça às pessoas, ele não gritou por misericórdia, ele não disse o quanto estava doendo, ele não, enfim, todo aquele sofrimento, toda aquela dor, ele não disse nada, ele aguentou, ele suportou. É óbvio que se eu digo assim, eu estou suportando algo e só vivo reclamando sobre aquilo, eu não estou suportando, não é? Ele suportou. Então de repente ele gritou. De repente há essa mudança. Isso significa que algo novo está acontecendo. Não é mais uma dor. Ele já tinha sido chicoteado até quase a morte. Ele já tinha sido espancado e ele não falou nada. O que faria ele falar? O que faria ele bradar? O que faria ele gritar? Se até aquele momento todas essas coisas, que tipo de dor física ele podia receber a mais que fizesse ele abrir a sua boca, já que ele já tinha sofrido todo tipo de violência, que já não parecia mais um ser humano, e mesmo assim continuou quieto.
aconteceu alguma coisa que era mais do que todas aquelas coisas individuais e todas aquelas coisas somadas. E você vê que ele não clama, minhas mãos, quando suas mãos estão sendo perfuradas. Ele não diz, meus pés, que dor insuportável, que coisa horrível, meus pés, meu crânio sendo perfurado por espinhos pontiagudos. Ele clama, meu Deus, meu Deus. Ele está experimentando então algo infinitamente além do que todos aqueles sofrimentos físicos individualmente e todos os sofrimentos físicos somados, e algo além do que todas o sofrimento na alma, não é? do deboche, do desprezo, enfim. Ele está experimentando então algo que a soma de todas aquelas coisas era incomparável. E a única coisa que ele não podia suportar, como uma ovelha muda, é a única coisa que ele não podia suportar, quieto, era insuportável. Por mais que todas as coisas que ele suportou fossem insuportáveis ao nosso olhar, ele suportou tudo. Mas essa era a única coisa que era totalmente insuportável, que era a separação de Deus. Você entende isso? Será que a gente realmente entende isso? A Bíblia diz, e sabemos que fomos feitos para relacionamentos. E por pior que seja perder todos os seus recursos, todo o seu dinheiro, pior que seja perder a sua saúde, isso não é nada comparado a perder quem nossa alma realmente ama. Não é nada comparado a perder o amor de uma vida inteira. Ontem eu estava... alguém me mandou assim uma postagem assim, já tarde, né? Que o John MacArthur estava fazendo 60 anos ou 61 anos de casamento. Então, isso é o amor de uma vida inteira. Ele está com 85, eu não sei com quanto está a esposa dele. Ainda bem que com 85 ele ainda está pregando, né? Mas então, 60 anos de casamento. Na verdade, ele a vida inteira está casado com a sua esposa, pastor da mesma igreja a vida inteira e até hoje pregando. Então, isso é o amor de uma vida inteira. É óbvio que você vive muito mais tempo com alguém que você ama assim do que você viveu sem, não é? Eu conheci Cláudia com 17 anos e tenho 55, então eu só vivi 17 anos sem conhecê-la, não é? Então tudo que você conhece por vida praticamente está ligada a uma pessoa. Então, se você olhar qualquer conselheiro de qualquer tipo, ou psicólogo, dirão a você que não há nada mais devastador do que perder o amor da sua vida, que quanto mais próximo é alguém, mais devastador é perder. É como ofensa, né? Se um estranho na rua te fala uma ofensa, você acha estranho, você não me conhece falando isso, mas se seu filho fala a mesma coisa para você, tem um peso muito maior, não é? Por causa da ligação que você tem. Perder assim, então o nosso relacionamento, por mais que seja duradouro, e esse é o ideal, é o propósito, né? Como estava dizendo o John MacArthur, 60 anos. O relacionamento de Jesus com seu Pai não é apenas um relacionamento de 30 anos, 40 anos, 60 anos, não é? Eles se amaram infinitamente por toda a eternidade. Portanto, ninguém, se o inferno é ser separado de Deus, ninguém não só experimentou a ira infinita de Deus como Jesus, mas ninguém experimentará um inferno maior. Porque a separação de uma criatura do seu Criador é devastadora e é um inferno, porque você foi feito por Ele e para Ele. Mas Jesus não foi feito
O seu amor não tem início, o seu amor é eterno. Eles se amaram desde toda a eternidade. Não são apenas dois corpos que foram pressionados juntos para expressar amor durante algum tempo, mas eles estavam envolvidos um no outro espiritualmente desde toda a eternidade. E aqui está o filho que viveu totalmente para o pai e que veio completamente para o pai, e agora ele perdeu o pai. Então, a soma de todos os sofrimentos de Jesus não foram insuportáveis. Ele conseguiu suportar isso como uma ovelha muda que vai ao matadouro, mas era totalmente impossível ficar mudo diante dessa separação. Então, assim como a dor física é infinitamente menor que a dor da perda de um amor assim a dor de uma perda de um relacionamento humano é infinitamente menor do que essa. Pense em todas as suas perdas. Todas as suas perdas são infinitamente menores do que a perda de Jesus. Como eu disse, se em cada sofrimento nosso nós pensássemos no sofrimento de Jesus, só isso começa a ser o bálsamo da cura em nossas vidas. Você perde alguém que você ama, então isso devia fazer como está fazendo com Davi aqui, levar logo o seu pensamento perda. Vamos pensar na perda de Jesus. E se ao pensar na sua perda, você pensar na perda de Jesus, então você vai ver que a sua tribulação é leve e momentânea. É incomparável. É infinitamente menor. É realmente, quando Paulo usa a palavra eléfros, né? É leve como uma pena. Então, ainda assim, é só porque a gente tem que usar alguma coisa, leve como uma pena, mas na verdade, isso, a pena pesa demais perto da distância, da perda, não é? do sofrimento dele, da perda, do que você vai perder em toda a sua vida, mesmo que você tenha que enterrar o seu cônjuge depois de 60 anos, aquela perda, certamente vai encontrar cura, não, e eu buscar algum conselho do humanismo secular, mas eu pensar na perda de Cristo, no que Ele perdeu. E nós conhecemos então a agonia da perda do amor humano, e quanto mais próximo e mais profundo, maior a agonia, maior a dor. Então, como deve ter sido isso? Como deve ter sido essa perda? É inimaginável, porque realmente é insondável. Se cada dor minha eu for levado às dores de Cristo, eu sei, se cada vez, cada aflição, cada perda, cada dor, eu for como Davi levado, mesmo se ele compreendendo muito menos do que eu compreendo a respeito de Cristo, se a minha mente, ao meditar sobre o meu sofrimento, ao olhar para o meu sofrimento, me leva imediatamente para o de Cristo correspondente, e eu vejo ele na sua extensão, aquilo já tira todo o peso da minha própria dor, e eu vou sentir triste, mas sempre alegre. Haverá uma alegria maior do que qualquer coisa que está acontecendo. Então veja, a Bíblia também diz que nós somos feitos para a presença de Deus. Nós só somos feitos para relacionamentos, porque nós na verdade fomos feitos para esse relacionamento maior, o qual é expressado de maneira menor nos outros relacionamentos que Deus nos dá. Nós precisamos da presença de Deus espiritualmente, da mesma forma que uma flor precisa da luz do sol, ou ela murcha. Se ela não tem sol, ela murcha. Nós precisamos, todo mundo está murchando, não é? Tudo está se corrompendo. Por quê? Porque não temos o homem natural não tem aquilo pelo qual ele floresce. Então você sabe, se o sol de repente se apagasse, tudo morria nesse mundo, não é? Todos os organismos vivos nessa terra iam se congelar, não aos poucos. Se o sol se apagasse agora, se congelaria imediatamente, seriam destruídos imediatamente. Toda a energia, luz, calor, tudo que nós precisamos está vindo do sol, dia e noite. Não haveria como existir segundos a mais a ausência dele.
Quando Jesus Cristo perdeu a presença do Pai, naquele instante, Jesus foi engalfado em uma escuridão eterna e absoluta. Todo homem, hoje ainda, tem algo da presença de Deus, na sua graça comum, mas haverá um momento em que ele vai experimentar essa escuridão eterna. Então, Jesus é o único que experimentou a escuridão eterna em sua plenitude. É como se o sol tivesse se apagado. Maior proximidade, maior a perda. Maior comunhão, maior é a perda dessa comunhão. Maior proximidade, maior o inferno. Então Jesus realmente tinha um inferno eterno, uma escuridão, trevas eternas. Sua alma então se desfez infinitamente. Nenhuma alma vai se desfazer infinitamente, porque nenhuma alma é infinita. Ele experimentou uma absoluta interrupção espiritual infinita, que nenhum outro ser vai experimentar. Nenhum outro ser pode perder a luz da presença de Deus como ele, porque ele tinha toda a luz da sua presença, toda a luz da sua glória, toda a luz. O que você perde do amor de Deus é algo, o que Satanás perde é algo, o que as pessoas eternamente perdidas no inferno é algo, mas o que Jesus perdeu do amor de Deus é algo infinitamente maior, porque ele é objeto do amor infinito. Então ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Você vê, é a única coisa que ele não pode ficar calado, ele não pode como uma ovelha muda, ele não pode suportar como suportou todas as coisas, porque isso é totalmente insuportável. Esse é um ranger de dente eterno, esse é um verme que nunca morre eterno. Isso é ser devorado, isso é ser lançado na escuridão final, como ninguém jamais vai ser. Então a primeira coisa que a gente aprende com esse clamor é a infinitude do seu sofrimento. Ninguém sofreu como Jesus. Nunca fale do sofrimento como se fosse algo que Deus não conhecesse mais do que você. Não porque Ele é onisciente, mas porque Ele sofreu mais do que todos os seres juntos. O inferno de todos os seres humanos juntos e de todos os anjos somados não vai dar o inferno de Cristo. Não há perda como a que ele está perdendo. Não há um sol como ele experimentou que se apaga. Tudo é muito menor. A segunda coisa que a gente aprende com esse clamor no Salmo 22 é a infinitude da sua fidelidade. Primeiro a infinitude do seu sofrimento, depois a infinitude da sua fidelidade. Veja, à primeira vista, quando ele diz: meu Deus, por que me desamparaste? Parece que ele está perdendo o controle. Não parece? Normalmente quando o ser humano se expressa assim, é porque ele está perdendo o controle ali, mas não está. Aqui significa exatamente o oposto. O que significa dizer meu Deus? O que isso significava para Jesus? Essa é a linguagem do pacto. Deus é o Deus de todos. Mas quando ele diz assim: eu serei o seu Deus, você será o meu filho, ele não está dizendo como ele é Deus para todos. Você vai poder dizer: tu és o meu Deus. Deus é o Deus de todos, é o Deus de Satanás, é o Deus dos demônios. Mas ele não pode dizer meu Deus, porque essa é a linguagem da aliança. É como quando eu digo para minha esposa: tu és minha esposa, e ela diz: tu és meu marido. É a linguagem da aliança, é meu, de uma forma totalmente diferente e única. Então essa é a linguagem da fidelidade do pacto. Quando Deus reuniu o povo de Israel no Sinai, ele olhou para baixo no Monte Sinai e disse: vou entrar no relacionamento íntimo e pessoal com vocês. De todos os povos da terra eu só conheci vocês, só amei vocês. Você vê, é óbvio que ele não está falando do amor pela criação, ele está falando do amor íntimo.
eu vou fazer com vocês uma aliança íntima, como não tem com ninguém. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Então é óbvio que Deus é o Deus de todos os povos, e todos os povos são de Deus. Não era só Israel, era o Egito, era a Síria, era a Babilônia, mas ele está entrando numa aliança. Ele diz: vocês serão o meu povo, como nenhum outro povo é. Serão o meu povo da aliança, e eu serei o seu Deus na aliança, não como sou Deus de todas as coisas. Então quando Jesus chama meu Deus, ele está usando a linguagem da lealdade do pacto, é a linguagem da fidelidade, é a linguagem da intimidade. É por isso que Deus diz: nenhum outro povo eu conheci a não ser vocês. E na Bíblia você vê que essa palavra é usada para relações sexuais, para intimidade. Adão conheceu sua mulher. Quando Deus diz: de todos os povos da terra eu só conheci a ti, não está falando sobre onisciência, porque Deus conhece todos. Essa é a língua, é a linguagem quando está dizendo assim: os que dantes conheceu, a esses predestinou. Os que predestinou chamou, os que chamou justificou, os que justificou glorificou. Os que dantes conheceu, ele conhece todo mundo. Se fosse o conhecimento, porque ele vê o coração, conhece intimamente todas as pessoas, o que está lá no segredo, então ele predestinou todo mundo vai ser chamado, justificado e glorificado, o que de fato você sabe que não é, pelo que a Bíblia diz e pelo que você está vendo na história. Quando ele está dizendo os que dantes conheceram, ele está falando disso, está falando sobre com o amor do pacto, conheceu dessa maneira íntima: eu serei o seu Deus e você será o meu povo. Então esse meu aqui, meu Deus, eu serei o seu Deus e você vai ser o meu povo. Esse meu Deus é uma linguagem da mais profunda intimidade. Eu já falei isso aqui. Quando você usa esse pronome para pessoas, são as pessoas mais próximas de você. Eu podia dizer assim: porque a minha Cláudia, seria estranho eu usar isso para qualquer outra pessoa, não é? Porque o meu Mateus, o meu Tomás, por causa dessa ligação tão profunda, tão íntima, eu posso chamar de minha Cláudia, meu Mateus, meu Tomás, não é? Você imediatamente, mesmo se não me conhecesse, ia saber que eu estou falando da minha esposa, dos meus filhos, de pessoa muito próxima a mim, a ponto de eu chamar de meu, a usar aqueles nomes. É isso que está aqui. A pessoa tem que ser o quê? Meu filho, meu cônjuge, algo assim. Porque você diz meu, porque essa é uma linguagem de muita intimidade. Eu não farei a minha Cláudia e não usaria minha para nenhuma outra mulher no mundo. Meu Mateus, meu Tomás. Agora, o que isso significa? No meio do seu sofrimento infinito, experimentando o inferno infinito que ninguém jamais vai experimentar, enquanto todo homem perdido, separado de Deus na escuridão final, odeia Deus, se ressente de Deus, se consome de falta de amor a Deus, no meio do inferno infinito, Jesus diz: meu Deus. O capitão Acabe, pouco antes de morrer, ele viveu para caçar Moby Dick, uma das obras mais incríveis, até como uma jornada espiritual que você tem no livro. Ele diz assim, pouco antes dele morrer: do coração do inferno eu te apunhalo, eu te amaldiçoo. Essa é a linguagem. O ódio dele ali, quando ele está morrendo, quando ele está perdendo a batalha, que era a batalha da sua vida, que era matar Moby Dick, ele diz: daqui do coração do inferno, nessa coisa horrível, eu te odeio mais ainda. Então é assim que será todo homem. Não há pessoas que amam a Deus, não há nem na terra, a mente do homem inimizade contra Deus, muito menos no inferno. Um demônio, ele treme, ele estremece, mas ele não ama, ele odeia Deus.
Ele reconhece seu poder infinito, ele se submete, ele obedece, ele sabe que o seu ser deriva de Deus, sua existência, mas ele odeia Deus. Assim é o homem natural, não é? Não há quem o ame, não há quem o busque, há a mente de todo homem inimizade contra Deus, e assim será de maneira muito mais profunda no inferno, não é? Mas o ser que experimentou o inferno na sua infinitude, que experimentou o desprazer e a ira de Deus Pai completa, então nesse inferno ele diz: tu és o meu Deus, não por causa de como tu me tratavas, ou do amor infinito que tu derramavas, tu és meu Deus mesmo nesse inferno infinito do teu abandono. Então você vê, isso mostra não só o sofrimento infinito, mas a fidelidade infinita de Cristo. Aqui Jesus Cristo está alguém que está literalmente onde ninguém vai estar. Ele está no coração do inferno, e lá no coração do inferno, no mais profundo esmagamento da ira de Deus, literalmente, não é metaforicamente, você sabe o que ele sente e o que ele diz, estando no coração do inferno: eu ainda te amo da mesma forma, tu és o meu Deus, eu amo a tua vontade. No coração do inferno ele está dizendo: eu ainda sou fiel a ti, tu ainda és meu Deus, eu ainda sou fiel ao meu Deus da aliança. O meu amor não mudou nada, minha fidelidade a ti não mudou nada. Você vê, qualquer coisa que você experimente, você sempre deve imediatamente meditar naquilo à luz de Cristo. Muitas pessoas, quando estão sofrendo: estou confuso, não sei o que Deus, eu preciso entender o que Deus está fazendo. Você vê, ele já está, o seu amor por Deus, o seu amor, a fidelidade a esse Deus começa a entrar em colapso. Ele imediatamente devia meditar: como era Jesus no coração do inferno, no coração do abandono de Deus, no peso infinito da sua ira, no lugar onde nenhum ser jamais estará, que é o coração do inferno. Como ele era? Ele simplesmente continua amando o Pai, ele simplesmente continuou amando se submeter e obedecê-lo. Ele está amando a Deus no meio de algo que será desconhecido por toda a criação, que é o sofrimento infinito, que é a dor infinita, que é a escuridão infinita, que são as trevas infinitas, que são todas essas metáforas, o fogo infinito, o verme que consome infinito. Você sabe quão infinitamente isso deixa Jesus distante de Adão? Adão recebeu o seguinte: obedeça a Deus e você vai viver. Obedeça a Deus no lugar perfeito e você terá vida. Obedeça e viverás. Mas a direção para o segundo Adão obedeça a Deus perfeitamente e ele vai te esmagar até virar pó. Obedeça e sua ira infinita vai cair sobre você. Obedeça e você vai para o coração do inferno. E ele obedeceu, queridos, e ele continua amando o seu pai nessa circunstância inimaginável, e continua amando a igreja que o pai deu a ele. Quando Paulo disse que você deve conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, muitas das vezes as pessoas passam sobre essas coisas e talvez na vida inteira elas gastaram 1 hora pensando realmente, seriamente em todas essas coisas. Quando Paulo diz que o amor de Cristo constrange, ele não está falando sobre a palavra amor como tão banalizada em nossos dias, pouco, não tem peso de, sabe, realmente
o amor de Cristo é a única coisa que nos transforma, mas quando você tem uma visão correta desse amor, não só na mente, mas derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Agora, quando você vê Jesus obedecendo, não andando pela Galileia, não andando nesse mundo, mas quando você vê Jesus obedecendo, amando, sendo fiel ao Pai, no coração do inferno, e você percebe que é essa obediência, que é essa fidelidade que é atribuída a você, não é espantoso? Como Deus acha que Zemar obedece a Ele? Como estando no coração do inferno e ainda assim o amando. Quando diz que a justiça, que o amor, que tudo que Cristo fez é colocado na minha conta, não é o que Ele sofreu simplesmente fisicamente, não é a sua vida, é o que Ele sofreu no coração do inferno. É como se Josemar, colocado no coração do inferno, sobre a ira infinita de Deus, ainda dissesse: Tu és meu Deus, eu ainda te amo, eu sou fiel a Ti. É esse tipo de fidelidade que é atribuída a nós. É muito mais do que a fidelidade perfeita de uma vida vivida na vida, simplesmente. É a fidelidade no inferno, é a fidelidade no coração do inferno, é o amor que resiste à dor infinita, à escuridão infinita. Essa é a obediência que foi acreditada na minha conta. Isso é o Evangelho. O amor de Cristo não te constrange? Você não consegue entender quando começa a enxergar isso? Por que Pedro dizia que não tendo visto a mais, com uma alegria indizível, como pode alguém ver Cristo assim e dizer que para ter alegria precisa somar Cristo mais o humanismo secular? Para ter paz? Nenhum homem, mesmo perfeito, mesmo que Adão nunca tivesse pecado, poderia oferecer essa obediência, poderia oferecer essa fidelidade, a fidelidade que é mostrada no coração do inferno, debaixo do peso infinito da ira de Deus. É o amor que é mostrado no lugar inimaginável para todas as criaturas. O máximo que Adão podia dar era o amor de alguém que está no paraíso, a obediência de quem estava no paraíso. Mas Jesus está dando a obediência de quem está no coração do inferno. Adão, no seu melhor, podia dar a obediência e o amor de quem está sendo amado, de quem está sendo suprido, de quem jamais é abandonado. E isso é infinitamente menor do que a obediência que é dada por quem foi totalmente abandonado, o único que experimentou a escuridão final, o inferno final, no coração do inferno. A obediência acreditada a nós, que glorifica a Deus, a obediência de seu Filho no coração do inferno, é mais do que se nunca tivesse havido queda e todos os seres, anjos, querubins, serafins, criaturas viventes e homens nunca tivessem pecado. A fidelidade de todos esses seres nessa situação não é nada perto da fidelidade que agora é acreditada à Igreja de Cristo, aos eleitos. É uma fidelidade inimaginável, até Cristo ir ao coração do inferno. Então você vê você vê o sofrimento infinito, mas você vê a fidelidade infinita. Então vemos a infinitude do sofrimento em por que me desamparaste, mas vemos a infinitude da fidelidade no meu Deus, meu Deus. Quando você junta isso, você vê com a infinidade de seus sofrimentos e a infinidade de sua fidelidade, que nós temos uma redenção infinita. Essa é a obediência. Por isso que é uma loucura você achar que suas pequenas obediências podem ser somadas à obediência que é acreditada a você em Cristo. Por isso que toda ideia legalista é tão diabólica,
Por isso que toda a ideia de qualquer salvação que não é somente como expressa nas doutrinas da graça, é uma negação do coração do Evangelho. Não é que se isso é essencial ou não, é isso, ou você está negando o tipo de fidelidade, de obediência, de amor que é acreditado. O que você somaria? Se você somasse, sabe, esterco, a coroa e as riquezas de um rei, você não estaria somando algo tão indigno a uma riqueza de um rei, como querer juntar a sua própria justiça a essa justiça. Porque aqui está alguém vivendo a vida fiel que deveria ter vivido, não simplesmente na vida, mas no coração do inferno. E amando a Deus não simplesmente como Adão devia amar no paraíso, ou no mundo caído, nas estradas da Galileia e de Jerusalém, mas fiel, amando e se submetendo e obedecendo no coração do inferno. E fazendo isso não para conta dele mesmo, mas para minha conta, fazendo como se eu estivesse fazendo em meu lugar. O amor de Cristo não excede todo entendimento. Realmente a gente não percebe que não há roubos literários ou metafóricos quando Paulo diz a altura, a largura e a profundidade do amor que excede a todo entendimento. O mais dramático de todos os temas dramáticos é a grande substituição. É eu entender que o amor com que o Pai me vê o amando é o amor que mesmo no coração do inferno, em vez de reclamar, em vez de ter dificuldades, amaria livre e perfeitamente, e obedeceria livre e perfeitamente. Então a grande substituição do resgatador. O que um resgatador faz? Um resgatador é alguém que está em segurança, não é? Na vida. Alguém está em perigo, mas não ele, o resgatador. Os resgatadores, eles abandonam a segurança que eles têm e entram no perigo que outras pessoas tinham, ou seja, que outras pessoas estavam experimentando, para que elas possam ter o que ele já tem. Ou seja, ele está seguro, um resgatador. Ele vai se colocar em perigo, para que aquelas pessoas que estejam naquela situação desesperadoras possam ter o que ele tinha, mas que ele vai colocar em risco, que é a sua segurança. É isso que a gente chama de um resgate. O resgatador abandona a sua segurança e entra em perigo, para aqueles que estão em perigo experimentem a segurança que ele já tinha. Agora, é assim todas as histórias mais comoventes, sejam elas fictícias, sejam elas verdadeiras, não é? Existe um monte de histórias verdadeiras assim. São as histórias que mais nos marcam. Certa vez eu estava pregando aqui e mencionei um acidente aéreo, né, que aconteceu há um tempo atrás, né, em, acho, 13 de janeiro de 82, né, um dia antes do meu aniversário, né, faz bastante tempo, né, 82, eu tinha 13 anos de idade. Então, no rio Potomac, né, um avião da Air Florida caiu. O rio estava congelado naquela época do ano, né? Por causa do frio, não é? E o avião tinha 74 passageiros e 5 tripulantes. O rio caiu sobre a ponte, o avião caiu sobre a ponte no rio, caiu no rio, mas também acertou a ponte. Pessoas que estavam na ponte em seus carros morreram naquele desastre aéreo sem estar em avião nenhum, não é? E a maior parte das pessoas morreram. Mas um dos passageiros que sobreviveu, Orland Williams, foi condecorado como herói póstumo, né? Porque o que ele fez? Ele não sofreu de maneira incrível nada no acidente do avião. Pessoas que estavam na ponte morreram, os passageiros morreram,
Mas algumas pessoas não morreram, e as pessoas que não morreram é porque ele salvou elas. Ele, em vez de sair do rio, ele mergulhou no rio para resgatar pessoas. Só que o rio estava congelado, a temperatura da água era muito, muito fria, e ele resgatou 8 pessoas. Cada pessoa que ele trazia diziam: sai da água, não é impossível você continuar na água. E não, ele foi lá até que ele salvou essas pessoas, mas ele não voltou, ele morreu. Então, esse é um resgatador. Ele podia estar em segurança, mas ele se colocou no rio de novo, para que outras pessoas tivessem a segurança que ele já tinha, e ele mesmo perdeu a sua vida. Histórias assim dão filmes, não é? Histórias assim às vezes são histórias fictícias assim, nos tocam, nos comovem. Histórias verdadeiras mais ainda, não é? Então, você tem a cena de um guindaste tirando ele do rio, não é? Ele que salvou tantas pessoas, mas ficou no rio congelado. É óbvio que chegou uma hora que ele não conseguiu mais nadar nem sair do rio e morreu lá, não é? Quando tiram ele meio que congelado, sabe, o guindaste dá aquela sensação assim parecia que ele estava numa cruz. Então ele abriu mão da sua segurança e ele entrou no perigo, porque ele já tinha saído do rio. Ele abriu mão da sua vida e entrou na morte, para que aqueles que estavam na morte voltassem para a vida. É claro, isso é verdade em todas as histórias mais comoventes, mesmo as mais antigas, as que são verdadeiras, as que são fictícias. E Tolkien, não é? R.R. Tolkien, ele diz que essa é a essência das histórias que realmente que ficam, não é? Como a obra de Tolkien, né? Ele diz assim: quando as coisas estão em perigo, alguém tem que abrir mão de todas as coisas e perder essas coisas para que outros possam manter essas coisas. Ou seja, o Williams não pôde voltar para os seus filhos para que outros voltassem para seus filhos. O Williams não pôde voltar para a sua esposa para que outros voltassem para a sua esposa. Ou seja, você tem que perder para que as pessoas tenham o que você está perdendo, para que elas tenham aquilo. Então, quando as coisas estão em perigo, algumas pessoas se perdem, ou seja, eles abrem mão das coisas mais importantes para que outras pessoas tenham essas coisas. Bem, aqui está o exemplo definitivo do substituto definitivo: o sofrimento infinito, a fidelidade infinita. Então, George Herbert, que é um dos maiores poetas ingleses, mas também era pastor, não é? Há um dos poemas, ele é considerado um dos maiores poetas ingleses, de séculos atrás, né? Há um poema dele que se chama O Sacrifício, e há uma estrofe no poema que ele está falando sobre Adão e Eva, não é? E está falando sobre todos nós, e quem está falando no poema é Jesus. E nessa parte ele diz assim: ó, todos vós que passais, olhai e vede. É Jesus falando da cruz, não é? O homem roubou o fruto, está falando dos nossos pais, não é? Mas eu devo ser preso na árvore. A árvore da vida para todos, para mim é a árvore da morte. Ou seja, você pode se maravilhar com a árvore da vida, mas aquilo que é a sua árvore da vida é a árvore da morte para Jesus. Aquilo que é a sua árvore que te dá comunhão com Deus, então, é a perda infinita da comunhão dele com Deus. Então, apenas para ele a árvore, pode ter homens que não vão experimentar da árvore da vida, mas todos que experimentam a árvore da vida experimentam dela como árvore da vida. Para o único ser que a árvore da vida é a árvore da morte, é Jesus. Então a cruz é a árvore da vida para mim, só porque a mesma árvore da vida para mim foi a árvore da morte para Jesus. Então quando eu como dessa árvore, eu não posso esquecer isso. Eu não posso comer da árvore da vida como se ela fosse simplesmente a árvore da vida para mim mesmo, porque eu sei que ela não seria, a não ser que fosse a árvore da morte, daquele esmagamento final, o coração do inferno para ele. Isso é o substituto final, e é o que eu tenho.
Então o clamor, meu Deus, por que me desamparaste? Fala sobre a fidelidade infinita, o sofrimento infinito, para que eu tivesse o quê? Redenção infinita. Tão grande quanto é esse sofrimento infinito, e tão grande quanto é essa infidelidade, essa fidelidade infinita, é a minha redenção infinita. Quando nós nos agarramos a isso, não importa quem você seja ou o que você tenha feito, Deus te acolheu infinitamente em sua família. Você vê que não existe nenhuma santificação pela lei. Pela lei só tem uma coisa: veio o conhecimento do pecado. Aqui acaba a lei. A lei diz que quem peca morrerá. A lei não tem mais nada para dizer para você, a não ser que você deve morrer. É a morte final, apesar de você nunca poder experimentar essa morte infinitamente, ou nunca poder experimentar o coração do inferno como Cristo. Agora, o que isso significa? O que significa? O que esse clamor, o que o Salmo 22, o que a cruz significa para nós na prática, para nós encerrarmos? Bem, isso é um sermão sobre a cruz, então obviamente nós poderíamos continuar por anos e anos falando. Nós nunca esgotamos isso aqui, e realmente nunca vamos esgotar, não é? Mas nós só temos alguns minutos para terminar. Então eu quero sugerir 3 implicações práticas radicais e profundas do que Jesus disse na cruz para nós. 3 maneiras. Eu quero ver como o clamor de Jesus afeta a sua transformação pessoal, como afeta a sua experiência de sofrimento. Mesmo Davi, com um conhecimento muito parcial, você vê, quando ele estava sofrendo, ele começou a pensar nos sofrimentos de Cristo. Não há nenhuma sabedoria em lidar com o sofrimento que não seja essa. Se na dor, no abandono, na morte, se eu não pensar naquilo, olhando para o sofrimento de Cristo, eu não tenho como lidar com isso. E é por isso que os cristãos têm tanta dificuldade. Eles estão olhando para o humanismo secular, eles estão olhando para recursos totalmente inadequados para lidar com isso. Alguém pode dizer: eu nunca consigo sentir que a minha aflição é leve e momentânea. Lógico que não. Você, no teu sofrimento, só consegue olhar para o seu sofrimento. Ele parece ser a maior coisa que existe. Ele parece ter um peso sem fim. Você nunca vai dizer que ele parece uma folha leve e momentâneo, porque você nunca consegue olhar para o sofrimento que foi infinitamente pesado e eterno de Cristo. Se é assim que você sofrer, se você começasse a olhar para o seu sofrimento só como um meio de olhar para o sofrimento de Cristo, todas as coisas iam mudar. Se você, quando é abandonado ou traído, fizesse você olhar para a traição que Cristo experimentou e para o abandono que Ele experimentou, e então você teria a mesma dimensão. É isso que o Espírito Santo ia trabalhar em você. Mas se você olha só para o seu sofrimento e só para você mesmo, isso é o oposto do que a vida que está sendo santificada. Isso é exatamente o que o pecado é a autoabsorção. Então nós podemos olhar para o nosso sofrimento? Sim, podemos, se ele é só um catalisador para nós olharmos para o sofrimento de Cristo. Nós podemos olhar para o nosso abandono, e como encontramos cura para ele? Quando nós olhamos para o abandono de Cristo infinito. Então, como o clamor de Jesus afeta a sua transformação pessoal, e afeta a sua experiência de sofrimento, e afeta o seu sentimento. Eu não admiro que hoje todos os problemas da nossa cultura, os cristãos falam que experimentam eles da mesma maneira. Eles olham para o sofrimento da mesma maneira. Eles acham que o único recurso que ele tem para lidar com os dramas da alma é o humanismo secular, que é o abandono de Deus, quando na verdade ele devia olhar para o seu sofrimento na sua alma e então ser levado imediatamente para o sofrimento de Cristo. E aí todas as coisas começam a mudar, a maneira com que eu enxergo, mas ele não faz isso. Então qual é o resultado? Ele é igual ao mundo. E porque ele é igual ao mundo, ele sabe a inconsistência que é um cristão ser igual ao mundo no sofrimento. Então ele vai começar a dizer que o tipo de sofrimento que ele tem não tem nada a ver com o Evangelho, não tem nada a ver com Cristo. Tem a ver com o quê?
Se não é sobre Cristo, é sobre o quê? Então é óbvio que ele não tem Deus naquilo. Não tendo Deus, ele colhe o mesmo resultado que o mundo colhe na mesma situação. Não é de admirar, não é espantoso. Então, nossa transformação pessoal, a percepção que às vezes temos de que Deus não está olhando, não está próximo, a experiência do sofrimento, o sentimento de que Deus nos abandona. Primeiro, então, essa é a chave para a verdadeira mudança em nossas vidas. É para mim, é para você, e não existe outra. Porque o clamor na cruz me obriga a ver que o Deus da Bíblia, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, é absolutamente santo e absolutamente amoroso ao mesmo tempo. Eu nunca posso vê-lo se eu separo essas coisas. Eu não consigo, embora eu tente, dizer isso de forma mais enfática, que sua personalidade, a sua psicologia, sua formação religiosa, sua formação na igreja, de onde você veio, a sua cultura, todas as culturas, todas as personalidades, toda a igreja tende basicamente a ver Deus mais como uma coisa do que outra, ou mais amoroso do que santo, ou mais santo do que amoroso, mas nunca ambos. Só há um lugar onde você realmente pode ver Ele assim, e só porque Ele é ambos, e só quando Ele é realmente ambos para nós, só quando você entende isso, só quando realmente se torna real em sua vida e realmente bate em sua face de verdade, é que isso realmente muda. Se isso não acontece, você não é mudado. Não importa quantos sermões você ouça e quanto você diz crer no que a Bíblia diz. Você vê, por que me desamparaste? Significa que Ele era tão santo que Jesus tinha que ir para o coração do inferno. O amor dele não limita em nada a sua santidade. A ideia de que o amor de Deus é passar 1 milímetro sobre sua santidade é uma ideia falsa que não nos transforma, porque não é sobre mais o Deus verdadeiro. A ideia de que o amor de Deus simplesmente pode passar por cima de coisas que são opostas ao que Ele é santo. Em outras palavras, esse clamor me mostra, porque me desamparaste, a santidade absoluta e ao mesmo tempo o amor absoluto de Deus. Isso é a chave para a transformação, é a única chave. Você pode perguntar, como assim? Bem, pense alguns minutos, assim que a gente está encerrando. Se você tem uma personalidade conservadora, ou é de uma inclinação conservadora, você tende a pensar em Deus basicamente como santo e justo. É óbvio que o ser humano faz isso sempre com as distorções que o pecado faz, né? Normalmente as pessoas estão orando para que Deus seja justo no mundo, mas seja misericordioso com ela. Então você pensa que se uma pessoa é salva, ela é salva ou porque ela vive uma vida que moralmente Deus aceita, ou pelo menos é melhor do que outras, já que não pode ser moralmente realmente aceitável aos olhos de Deus, mas é a soma dessas atitudes minhas que são melhores que a dos outros, mais o que Jesus fez, é que me salva, não é? Ou seja, eu não vejo isso como o fruto do que Jesus fez sozinho, de tal forma que todas as coisas são atribuídas a Ele, mas como uma sinergia entre o que Ele fez e o que eu faço. Eu sou alguém que junta essas coisas. Mas então, quando você pensa em seu relacionamento com Deus, isso não te comove, queridos, isso não te constrange, isso não te leva a mudar, não enche você de alegria indizível e cheia de glória, não enche você de lágrimas,
não derrete seu coração, não vai te galvanizar, uma coisa, não vai botar você um teflon em relação aos sofrimentos, às perdas. Tudo agarra em você, tudo se gruda em você, tudo cria crosta, cada sofrimento, cada coisa ofensiva do mundo, cada coisa que dá errado, isso vira crosta na sua alma, faz você amargo, porque o amor dele não te galvaniza, sabe, ele não te comove. Você diz, bem claro, sim, claro, você sabe, eu acredito em Deus, eu estou tentando ter uma vida boa, então por que isso está acontecendo na minha vida? Por que isso está acontecendo no meu casamento? Por que eu amo, aconteceu isso? Por que aconteceu aquilo? Se eu estou tentando obedecer a Deus, você vê basicamente essa pessoa. Por outro lado, se você tem uma personalidade mais liberal, se você é de uma inclinação mais liberal, e você tende a pensar em Deus principalmente como amoroso, você vai dizer, eu acredito num Deus que ama, que passa por cima das coisas, que ama as pessoas como elas são, sabe, um Deus que é amor, Ele aceita as pessoas, não importa como elas vivam. É aquele pensamento, Deus ele perdoa, como aquele francês cínico falou, não é? Perdoar é o trabalho de Deus. Se Ele não perdoa, seria errado, Ele tem que perdoar, porque esse é o trabalho dEle. Ou então você diz, todos têm que ter a mesma chance, porque você acha que o ser humano merece uma chance. Se Deus não desse uma chance a todos, então Ele não era justo, então, porque você acha que o justo é o homem merecer algo de Deus. Você diria, portanto, que se uma pessoa é salva, ela é salva porque Deus simplesmente ama e perdoa. Ele faz isso assim fácil a todos, não importa o que sejam. Mas se esse for o caso, e você pensa em ser relacionado com Deus, isso não te comove. Deus me ama, Ele é amor, não te comove, o amor dele não te comove, parece algo simplesmente automático, fácil, e que no fundo você merece ser amado por Ele. Isso não te entusiasma. Você é capaz de dizer, Deus me ama, e está deprimido a vida toda. Você é capaz de dizer, Deus me ama, mas isso não é muito maravilhoso. Isso não te comove, isso não te leva a uma alegria indizível. Você diz, bem, claro que Ele me ama. Deus ama, Deus é amor, Ele ama todos. Isso não te comove, isso não te muda. Você pode viver falando sobre o amor de Deus, mas todos os outros amores é que importam para você. Se você for amado por determinada pessoa, você acha que a vida vai ser maravilhosa. Ser amado por Deus não faz nada por você, você não tem alegria nisso. E certa vez alguém me disse que o sermão que eu preguei era muito estreito, né? As pessoas gostam de dizer isso, porque as pessoas acham que o amor é uma certa largueza, assim, sabe? E a pessoa falou isso, escreveu na internet, eu pensei, por quê? Ela disse, bem, porque essa ideia toda de que você tem de acreditar que Jesus morreu, eu acredito, e a maneira com que Deus salva da sua ira infinita e tal, eu acredito em um Deus puro, amor, que ama, e não importa o que aconteça, Ele ama e Ele salva só por causa disso. E eu disse, você acha que Deus te ama assim? A pessoa, lógico que eu acho. Então, no que esse amor dele por você custou alguma coisa a Ele? Ou é uma coisa assim que Ele ama, é uma coisa assim? Eu acho que Ele ama sim. Então eu disse, isso te comove? Isso muda a sua vida? Um amor que não custa nada? Esse amor barato que você está dizendo que Deus tem? Não é por isso que você vive nessa tristeza sem fim? Porque esse tipo de amor não faz nada no seu interior? Um Deus amoroso que não é santo não é tão amoroso quanto o Deus bíblico. Porque um Deus que ama e que é santo leva o seu filho ao coração do inferno. Então você, que realmente é um alvo do seu amor, é completamente impactado por esse amor. Esse amor é transformador, esse amor constrange,
Esse amor muda tudo, e não é uma coisa banal. Por quê? Você vê o Deus moralista de algumas pessoas diz: ah, Deus me ama, eu vou no céu porque eu fiz algumas coisas que outras pessoas não fizeram. Ele tem uma razão para me amar, uma razão em mim, uma coisa que eu sou que me diferencia das outras pessoas que não estão nessa mesma situação. Mas já o Deus, isso é o Deus do moralista, mas o Deus do relativista, diz: ah, Deus simplesmente ama todos, o trabalho dele é amar, o trabalho dele é perdoar. Mas isso não é tão amoroso quanto Deus que, porque Ele era santo e amoroso, para nos dar sua graça, o seu Filho teve que ter sofrimento infinito e fidelidade infinita, para que isso lá do coração do inferno fosse atribuído a mim. Veja, porque Ele é amoroso, a graça livre, porque Ele é santo, Ele vai ao coração do inferno. É uma graça, ela é livre, mas ela é a coisa mais custosa que já existiu, a coisa mais cara que já existiu, é a graça de Deus. Não há nada mais caro do que a graça de Deus. Você não é algo barato, porque é livre. Ele é santo, então essa graça tinha um preço infinito, uma graça infinitamente custosa, mostra um amor infinitamente maior do que simplesmente Ele amasse assim. Então esse amor me constrange. É essa largura, altura e profundidade do amor que Paulo diz que nós devemos conhecer. Quando eu apenas ouço: ó, Deus é santo e exigente, isso apenas me enche se eu tenho uma visão correta, de temor, mas não muda o meu coração. Eu estou sempre tentando completar algo que Cristo fez, para finalmente Deus estar satisfeito. E se eu ver, ó, Deus é simplesmente muito, muito amoroso, e Ele aceita todos na base disso, bem, isso é bom, isso pode parecer inspirador, mas isso não muda o meu coração. Mas quando eu sei que sou destinatário desse tipo de graça infinitamente custosa, que exigiu de Cristo no coração do inferno sofrimento infinito e fidelidade infinita, aquele foi o ato mais obediente e amoroso por mim. É isso que me muda, nunca é a lei. Daí para frente, quando eu sinto que Deus é santo assim, e me amou assim, eu não fico mais buscando no humanismo secular desculpa para nenhum pecado. Se o pecado levou Jesus ao coração do inferno, não há desculpas para ele, não há racionalizações, não há explicações freudianas para ele, porque se houvesse, o Filho de Deus não era esmagado no coração do inferno por causa dele. Não fico arrumando desculpas humanistas para o pecado, não sou frágil buscando minha autoestima na minha altura, no meu peso, em como o mundo me trata. Todo o meu senso de identidade vem do coração do inferno, onde Jesus clamou: meu Deus, por que me desamparaste? Vem da fidelidade que eu vejo lá e do amor que eu vejo lá atribuído a mim. Não preciso de nada no mundo para me dar uma suposta autoestima. Isso faz o que? Eu ser galvanizado, nada virar crostras horríveis na minha vida, ainda que esse mundo seja mau, porque quando eu olho a maldade, o sofrimento que eu experimento nesse mundo, imediatamente eu sou levado ao coração do inferno, onde Cristo clama: meu Deus. Isso traz lágrimas, espanto, entusiasmo, galvanização, alegria indizível.
É isso que faz um homem tão esmagado como Paulo dizer: isso é leve e momentâneo, porque eu estou olhando para isso, e isso me leva imediatamente para o sofrimento de Cristo e a fidelidade de Cristo no coração do inferno. Então, por quê? Porque ao mesmo tempo, por um lado, isso me humilha, isso me faz ver a maldade do meu coração como ela é, e o meu pecado como ele é, e o egocentrismo como ele é de verdade, e ao mesmo tempo me afirma, ao me afirmar, me livra da autocomiseração, da minha autovitimização. Isso me faz odiar o pecado do qual eu sou perdoado, e não fazer dele algo banal, porque isso levou ele ao coração do inferno, onde ele onde ele experimentou sofrimento infinito e fidelidade infinita, que é o que é atribuído a mim. Eu não estou pensando em como esse amor a respeito do meu inferno, mas eu estou pensando nele a respeito do inferno de Cristo, o inferno final, o coração do inferno. Mas ao mesmo tempo isso me proíbe de me odiar e de me auto-vitimizar, porque ele fez isso por mim exatamente para me libertar disso. Não há nada, então, que mude você como entender com Deus, que é absolutamente santo e absolutamente amoroso ao mesmo tempo. Você vai estar distante do legalista e do liberal, do moralista e do liberal. Um legalista e um liberal nunca vão entender isso. Isso simplesmente te puxa para fora de todas as categorias psicológicas que existem. Você não se encaixa mais em categoria psicológica nenhuma que o mundo possa ter, experimentar ou viver. Não há complexo de inferioridade. É óbvio, não baseado no teu valor, mas baseado no amor que foi derramado sobre você. Não há complexo de superioridade, já que eu vejo que o meu mal é que o levou a ter que clamar do coração do inferno. Você está fora do mapa. Você está fora do mapa psicológico das outras pessoas. Você é alguém totalmente diferente do mapa psicológico de todas as pessoas que estão fora de Cristo. Você está fora da escala psicológica do homem. Você compreender o clamor de Jesus na cruz é a chave para a transformação pessoal, é a psicologia final. Em segundo lugar, entender o clamor de Jesus na cruz, no coração do inferno, quando o sol apagou para ele, nos dá dois recursos incríveis para o sofrimento. Se você está em apuros agora e sofrendo agora, se você está com dor agora, agarre-se a Ele. Se você não está, você logo vai estar. Esse mundo realmente é um vale de lágrimas. O primeiro é que o clamor de Jesus na cruz, no Salmo 22, nos dá o maior companheiro possível. Não há nada que você sofra que Ele não tenha sofrido infinitamente mais. Você não pode contar uma novidade para Jesus em sofrimento, em perda, em abandono, em desprezo. Nada. Você sabe que a coisa que você mais precisa no sofrimento não são respostas. Muitas pessoas dizem assim para mim às vezes: se eu pelo menos soubesse por que eu ia suportar. Mentira, não é verdade. Quando nós estamos num grande sofrimento, saber o porquê não diminui nosso sofrimento. Eu só queria saber. Eu só queria saber porque essa pessoa que eu amo teve que partir. Não é verdade. Se você soubesse o porquê, isso não lidaria com a dor da perda. Não é Jó saber por que ele está sofrendo que diminuiria a sua dor. Você pode passar por qualquer sofrimento sem respostas, lógico que pode. O que a gente quer dizer com isso? Bem, quer dizer que quando você sofre, você tem perguntas que vêm quase que automaticamente. Por quê? Por
que isso está acontecendo? Por que isso tem que acontecer comigo? Por que neste momento? Por que logo agora? Quando você sofre, você tem perguntas, mas você pode passar sem essas respostas. Você sabe até que Deus não deu nenhuma resposta a Jó. Você não pode passar sem companhia. Você vê, quando Davi diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, ele diz, mas lá não vai estar tão escuro, lá não vai ter dor. Não diz nada disso. Ele diz, tu estás comigo, e porque tu estás comigo, porque eu tenho a sua companhia, a tua vara e o teu cajado me consolam. Você não pode passar se tiver que sofrer sozinho, sem companhia. Então, o cristianismo é a única, não há nenhuma filosofia ou religião que o homem criou que diz que Deus pode ser seu companheiro no sofrimento, porque Deus é Deus, não é? Que Deus sofreu, que Deus sofre. Então, eu estava lendo, um líder cristão alguns anos atrás estava morrendo de câncer, e ele escreveu isso aqui. Alguém uma vez me disse, ele diz, né? Não pode haver um Deus de amor, porque se houvesse e ele olhasse para o mundo, o coração dele se partiria. Mas o Evangelho, ele diz, aponta para a cruz e diz, o coração dele se partiu. Alguém uma vez me disse, é Deus quem fez o mundo, é Ele quem deveria suportar o fardo. O Evangelho aponta para a cruz e disse, Ele suportou o fardo. Deus chora com aqueles que choram, Ele sente a dor e entra em nossas tristezas. Ele diz, pouco antes de morrer de câncer, com seu amor compassivo. Esse é um homem morrendo de câncer. Você vê, ele realmente tem os recursos para a sua alma. Ah, um Deus que visse isso, se existisse, o coração dele se partiu, o coração dele se partiu. Um Deus que... Então a primeira coisa que você recebe é a maior companheiro possível no sofrimento. Alguém que realmente sofreu infinitamente mais do que você. Quando ele diz que a graça dele é suficiente, ele não está falando isso como um jogo de palavras animadoras. Mas a segunda coisa que você recebe é o maior futuro possível. Esse clamor nos dá o maior futuro possível para o nosso sofrimento. A pior coisa de estar na escuridão é pensar que não há fim para aquela escuridão. Esse é o horror. Mas quando Jesus Cristo clamou no meio da sua escuridão, por que me desamparaste? Há redenção, não é? O sofrimento de Jesus Cristo significa que nosso sofrimento tem um futuro. O que isso quer dizer? Eu li há um tempo atrás alguém falando a respeito disso, dizendo assim, o clamor de Jesus na cruz significa que para os cristãos há um futuro para todos os seus sofrimentos. O sofrimento, em última análise, não é cego, desenfreado e sem sentido. A maior tragédia do sofrimento é que ele tira de nós a ideia de futuro. Ele estraga não só o presente, mas ele está acabando com o meu futuro. Ele tem um propósito. Veja o que o sofrimento de Jesus produziu. Veja que benefícios fluíram do terrível sofrimento suportado de bom grado, como eu disse, no coração do inferno, não é? É o mesmo com todos os seus seguidores, por mais misterioso que seja. Muito flui disso quando é suportado de bom grado. O caráter é formado por isso. A arte e a criatividade são estimulados por isso. A compaixão e o cuidado são evocados por isso. A realeza vem disso. Jesus foi real na cruz, em seu sofrimento. E no final, o maior mistério de todos, 2 Coríntios 4,17 diz, pois esta leve e momentânea tribulação, que apenas por um momento, está produzindo para nós um peso eterno de glória, além de toda comparação. Este é um simples fato que há um futuro para o nosso sofrimento, se nós, como Davi, estamos levando todo ele ao sofrimento de Cristo. Se você está sofrendo, você não permanece apenas no sofrimento, você abraça Cristo, sua dinâmica, seu paradigma de substituição, entram na nossa vida. E uma das coisas que eu notei ao longo do tempo, é que quando você está na maior dor,
você tende a dizer, ah, meu Deus, mas não da forma que Jesus está dizendo, né? Você diz porque você acha que Deus não está ali no coração do seu sofrimento, mas o único que pôde gritar, meu Deus, verdadeiramente, e Deus realmente estando ausente do coração do seu sofrimento, é Cristo. Então tudo que eu já sofri, nunca é bom você ser referencial no que você disse sobre a Bíblia, mas tudo que eu já perdi reaparece redimido em alguma coisa na minha vida. Então muitas coisas que eu já sofri reapareceram em sermões, em como eu vou lidar com as coisas. Elas são ressuscitadas de uma maneira maravilhosa enquanto eu estou aqui, e isso me torna o quê? Um pregador melhor, me faz compreender como Deus está agindo na vida de uma maneira melhor. Tudo porque nós não vivemos em lugares fáceis, mas em lugares difíceis, e às vezes somos tratados duramente por pessoas difíceis. Há algo sobre Jesus, você o coloca no centro da sua vida, então como o seu sofrimento tem um futuro, é redentor, seu sofrimento terá um futuro que é redentor. Se o coração da sua salvação é o sofrimento redentor de Cristo, você começa a ver que todos os seus sofrimentos são redentores também. Ou seja, Paulo está dizendo, todos eles produzem um peso de glória. Por último, esse clamor também nos dá conforto e algum recurso quando você sente que Deus abandonou Jesus de verdade, porque isso te dá aquele conforto de que não importa como eu me sinta, Ele nunca pode me abandonar, porque Ele abandonou Ele exatamente para não me abandonar. Então sempre que os meus sentimentos estão dizendo que por causa do que eu estou sofrendo Deus de alguma maneira me abandonou, são falsos, e nós não vivemos por esses sentimentos. Então, você sabe, Martinho Lutero, ele diz isso aqui a respeito desse Salmo 122, ele diz assim, o Salmo 22 me ajudou a sair de dificuldades das quais nenhum rei ou governante poderia jamais ter me libertado, porque ele tinha essa visão. Mas se você conhece Lutero, você vai ver que Lutero tinha uma personalidade meio melancólica. Ele era uma pessoa que, por causa do seu temperamento, ele não era uma pessoa que naturalmente se mantinha radiante. Ele tendia mais, mesmo de pontos radiantes, cair para melancolia. Ou seja, ele tinha dificuldade de manter emoções positivas todo o tempo. Ele tinha dificuldade então de perceber, ou melhor do que isso, sentir a presença de Deus em todas as situações. E há muitos de nós que somos assim. Ele diz, o Salmo 22, ele diz, resolve todos os meus problemas por isso, porque eu sei que meus sentimentos estão mentindo para mim, eles não me dirigem. Eu sei que eu tendo a nos meus sentimentos não sentir sempre, em várias situações, a presença de Deus, mas eu sei com absoluta certeza, por causa do Salmo 22, de que Ele está o tempo todo e que Ele não me abandona jamais, e isso é suficiente para mim enfrentar as situações de uma maneira que Deus seja glorificado. E muitas vezes estamos sempre sentindo que Deus não está conosco, exatamente porque por causa do tempo. Nós sempre achamos que as coisas deviam acontecer de uma determinada forma. Abraão recebeu Isaac? Recebeu, mas não no tempo que ele queria, demorou pra caramba. E o tempo de Deus quase sempre é assim, e as pessoas tendem a se sentir abandonados quando há uma desassociação muito grande entre o tempo em que eu achava que as coisas deviam acontecer e o tempo que elas acontecem de verdade. Então há uma sensação de desamparo quando parece que tudo está muito atrasado, e o desamparo dá uma sensação de abandono. É isso que Lutero está dizendo, eu nunca o Salmo 22 me livra disso.
Então Cristo foi verdadeiramente abandonado por Deus para que você só seja aparentemente. Sempre que eu sinto que parece que por alguma razão que Deus não está agindo, eu sei, é mentira. É mentira por causa do Salmo 22. Então você se sente abandonado porque seus sentimentos não são confiáveis. A única lição que eu aprendo com isso é nunca depender dos meus sentimentos. Porque eu sei, eles não são confiáveis. Numa geração que diz que o teu sentimento é tudo, você deve olhar para dentro de você, o que você está sentindo. Então, isso diz exatamente o oposto para mim. Seus sentimentos são totalmente não confiáveis. Por causa do seu temperamento, por causa do seu senso de tempo, você pode sentir que Deus o abandona, te deixa, mas você não está abandonado, porque Jesus de fato clamou no coração do inferno, e as duas coisas não são possíveis. Não são possíveis ele estar lá no coração do inferno e eu em algum instante ser abandonado. E pior, não é? O que move mais o coração é que eu sei que quando ele estava abandonado e clamando aquilo, ele estava me amando. Isso é mais verdadeiro do que qualquer sentimento que eu possa sentir. Então, quando você só aparentemente se sente abandonado, você pode simplesmente continuar amando a Deus, porque eu sei que Ele, ao ser realmente, verdadeiramente abandonado no coração do inferno, continua amando a Deus, e continuou me amando, porque Deus tinha me dado ali na eternidade. Porque você não pode simplesmente se agarrar a obedecer, ler a Bíblia, orar, estar no culto, ajudar alguém, independente de como você está se sentindo, porque você sabe que Ele está te amando. É assim. Então eu não leio mais a Bíblia num dia bom, e leio menos no dia mau, e sinto mais motivado a orar aqui e menos ali, porque isso é a ser dirigido exatamente para a coisa mais enganosa que existe. Cristo foi verdadeiramente abandonado para que você fosse apenas aparentemente, no pior momento, tudo que você pode sentir é só uma aparência, nunca é a realidade. Nós aparentemente somos abandonados, nós aparentemente morremos, nós até aparentemente as pessoas nos botam na sepultura, mas nós não estamos mortos. Tudo que acontece para a gente agora, que não parece ser ideal, é só a aparência. Mesmo aquela coisa que parece mais clara, alguém te botando numa sepultura, então, aquela morte é só aparente. Deus é o Deus dos vivos e não dos mortos. Nunca mais eu vou morrer. Até a coisa que parece mais concreta que a morte é só aparente na minha vida. Que dirá as dores, que dirá os abandonos, tudo é só aparente. A realidade mesmo está aqui, está no grito, está no coração do inferno, está na fidelidade lá, no amor lá. Seu amor no tempo passado me impede de pensar. Um velho hino da época dos puritanos diz que Ele me deixará por último em apuros para afundar. Pela oração me deixe lutar, então Ele cumprirá. Com Cristo no navio eu posso sorrir na tempestade. É isso. O coração de tudo está no Salmo 22, da nossa compreensão de Deus, porque lá estão as palavras mais importantes, ditas pela pessoa mais importante, cumprindo a coisa mais importante que podia ser feito para a glória de Deus e para a nossa alegria. Vamos ficar de pé, vamos orar. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto, Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas com seu beijo selou o destino, traição que esboça o pranto. No silêncio da noite a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o
sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição. Discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta, anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos, a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda cresce. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou, só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escorre marcas de amor infinito. É sexta-feira, mas a esperança